A geada de um perigo iminente parecia preencher o escritório. Sobre a imponente mesa de mogno escuro, documentos aguardando assinatura empilhavam-se como uma montanha, mas o olhar do general de exército Arthur Montenegro estava fixo no jardim do outro lado da janela. No coração de Brasília, seu gabinete no quartel-general do Exército era um santuário de poder e silêncio, de onde se podia ver a esplanada dos ministérios estendendo-se como um tapete de concreto e ordem. As 4 estrelas em seus ombros não eram meros distintivos. Eram o testemunho de décadas de dedicação à pátria, um serviço que o levará das selvas da Amazônia às missões de paz no Haiti. Representavam o peso da responsabilidade por centenas de milhares de vidas de soldados. As pessoas o chamavam de o estrategista de ferro, um homem cuja vontade era tão inflexível quanto o aço. Contudo, até mesmo em seu coração disciplinado, havia uma sombra de preocupação que o seguia como um fantasma, seu único filho, Lucas. Lucas havia trilhado um caminho muito diferente do seu. O maxilar afiado e o olhar firme eram herança do pai, mas em suas mãos, uma caneta parecia mais natural que um fuzil. Quando foi aprovado em primeiro lugar na prestigiosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, sua esposa e parentes celebraram, chamando de orgulho da família. Arthur, no entanto, não conseguia compartilhar da alegria plena. Uma dúvida persistente o assombrava: o caminho tranquilo que o filho percorria não seria apenas uma sombra projetada por seu uniforme? Seriam as conquistas de Lucas verdadeiramente suas, ou apenas frutos de um privilégio que ele nunca pedirá? E foi naquele dia que Lucas, o filho que parecia destinado aos tribunais e escritórios de advocacia, entrou em seu gabinete, colocou um pedido de trancamento de matrícula sobre a mesa e declarou sua intenção de se alistar voluntariamente no Corpo de Fuzileiros Navais. Vou para o exército, pai. Alistei-me nos fuzileiros navais. O ar no escritório pareceu congelar. O som distante do tráfego de Brasília desapareceu. Arthur olhou para o filho em silêncio. O rosto de Lucas ainda era jovem, mas a determinação em seus olhos era sólida como o granito. Seus olhos não se desviaram dos do pai. Por que justamente os fuzileiros navais? A voz de Arthur, grave e profunda, ressoou pelo cômodo. Não era tanto uma pergunta, mas uma inquirição, uma tentativa de sondar a verdadeira intenção por trás daquela decisão chocante. Quero me testar no lugar mais difícil que existe. Quero enfrentar o mundo sem o rótulo de filho do general, apenas com o meu nome, Lucas Montenegro. Quero encontrar meu próprio caminho, não um que seja pavimentado pela sua sombra. A resposta de Lucas atingiu o coração de Arthur com a precisão de um atirador de elite. A preocupação que ele sempre guardara para si, o medo que seu filho nunca se sentisse completo por mérito próprio, estava agora sendo verbalizada pelo próprio Lucas. Arthur levantou-se e caminhou até a janela. De costas, sua figura parecia tão imponente quanto o pão de açúcar. Um longo silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo farfalhar das folhas das palmeiras no jardim, que pareciam sussurrar com o vento do Planalto Central. Você não vai se arrepender? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Não, pai. Não vou. O serviço militar não é um lugar romântico como você talvez imagine. Especialmente os fuzileiros. Eles testam os limites do corpo e da mente. Será doloroso. Estou preparado para isso. Arthur virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de emoções complexas, orgulho, pena e o inegável amor de um pai. Ele retornou à sua mesa e de uma gaveta profunda, tirou um pequeno e desgastado caderno de capa preta. Era seu diário de cadete, um registro de sua própria jornada desde os tempos como aspirante, com as páginas amareladas e manchadas pelo tempo. Muito bem. Eu respeito sua decisão, disse ele, colocando o caderno sobre a mesa. Mas preciso que me prometa uma coisa. Seu olhar era intenso. Aconteça o que acontecer, você não vai depender de mim durante o seu serviço. Ninguém deve saber que você é meu filho. Eu mesmo cuidarei para que a informação sobre a família em seus documentos de alistamento seja omitida. Você se alistará como um cidadão comum da República Federativa do Brasil. Suporte esse tempo com suas próprias forças e volte como um homem de verdade.
Só então você terá o direito de brindar um copo comigo, de igual para igual. Era um gesto de cuidado, mas também a ordem mais dura que um pai poderia dar. Pedir ao filho que selasse voluntariamente sua mais poderosa conexão no mundo. Lucas mordeu o lábio por um instante, o peso daquelas palavras se assentando sobre ele. Mas logo sua expressão tornou-se resoluta e ele assentiu com a cabeça. Entendido, meu pai. Depois que Lucas saiu do escritório, Arthur permaneceu sentado por um longo tempo, o silêncio ecoando a ausência do filho. Ele olhou fixamente para a porta que Lucas havia fechado ao sair. Do outro lado daquela porta, seu filho estava entrando em um mundo novo, um mundo de provações imprevisíveis. Embora fosse conhecido como o estrategista de ferro, o coração de um pai enviando seu filho para uma provação que ele mesmo conhecia tão bem doía como se fosse cortado por uma faca. Ele fechou os olhos em silêncio. Diante dele, a imagem de si mesmo, aos 20 anos, pisando pela primeira vez no campo de treinamento empoeirado, tremeluziu. Seu filho, agora, estava no mesmo caminho, destinado a escrever sua própria história. Na atmosfera pesada do escritório, a solitária decisão de um pai de honrar a escolha do filho brilhava como uma estrela. Uma estrela que ninguém sabia ainda, era o prenúncio de uma tempestade devastadora. A partir do dia em que recebeu a carta de convocação, o tempo pareceu voar. No dia em que cortou o cabelo bem curto, sua mãe não conseguiu conter as lágrimas. Lucas forçou um sorriso e a abraçou com força. Vai ficar tudo bem, ele prometeu repetidamente. Voltarei um filho mais forte e mais capaz. O pátio de formação, onde os recrutas se reuniam, era um caldeirão de ansiedade e excitação de jovens de todos os cantos do Brasil, misturado à preocupação palpável dos pais. Arthur estava lá, a paisana, misturado à multidão. Sem o uniforme que usará por toda a vida, ele parecia um pouco deslocado, mas sua presença imponente era inconfundível mesmo entre centenas de pessoas. Ele não disse muito. Apenas deu um tapinha no ombro do filho, um gesto que carregava o peso de 1000 palavras de encorajamento. Cuide-se bem. E volte em segurança. Sim, meu pai. Com essa breve despedida, Lucas virou-se e juntou-se às fileiras de recrutas. No momento em que o pesado portão de ferro se fechou, separando-o do mundo civil, ele sentiu a realidade de sua solidão. O título de filho do general Arthur Montenegro não existia mais. A partir daquele momento, havia apenas o recruta Lucas Montenegro. O período no centro de instrução foi uma sucessão de dias que testaram os limites do seu corpo. O uniforme áspero, os coturnos que não se ajustavam perfeitamente aos pés e os gritos incessantes dos instrutores, tudo era estranho e doloroso. Ele rastejou na lama, correu sob a chuva torrencial do Rio de Janeiro e escalou morros com a mochila de combate completa. À noite, encostado em seu armário de metal, escrevia cartas curtas para a família. Lembrando-se da promessa feita ao pai, não escreveu uma única linha sobre as dificuldades. Lá, ele conheceu todo tipo de gente. Desde um rapaz simples do interior de Minas Gerais que só conhecia a vida na roça, até jovens da periferia de São Paulo, considerados problema pela sociedade. Todos com o mesmo corte de cabelo, o mesmo uniforme, movendo-se sob as mesmas ordens. Foi nesse ambiente que Lucas sentiu pela primeira vez um verdadeiro senso de igualdade e camaradagem. Ele se afeiçoou especialmente a um colega que dormia no beliche ao lado, um jovem chamado Silva. De aparência frágil e poucas palavras, Silva tinha um olhar bondoso e determinado. Ele frequentemente ficava para trás nos treinamentos, mas nunca desistia. Lucas, sem alarde, começou a ajudá-lo. Empurrava sua mochila nas subidas mais íngremes e oferecia seu cantil quando a exaustão o abatia. Silva, por sua vez, seguia Lucas com uma lealdade silenciosa. Recruta Montenegro, um dos instrutores, gritou um dia. Você tem boa aptidão física e uma mente forte. Com certeza será um grande fuzileiro naval. Elogios como esse o enchiam de orgulho, mas Lucas não se deixava levar pela vaidade. O pensamento de que não poderia manchar o nome de seu pai e o desejo ardente de ser reconhecido por seus próprios méritos o impulsionavam ainda mais. A cerimônia de formatura se aproximava.
Após superarem o inferno do treinamento, os rostos dos recrutas agora exibiam confiança e orgulho. No momento em que o distintivo vermelho de fuzileiro naval foi afixado em seu peito, Lucas sentiu algo quente inflar dentro de si. Era a sensação de conquista que ele tanto almejava. No dia da visita da família, seus olhos encontraram os de sua mãe no meio da multidão. Ao ver o filho mais magro, com a pele queimada de sol, mas com um porte mais robusto, ela novamente não segurou as lágrimas. Seu pai, em silêncio, apenas passou a mão sobre o distintivo vermelho no peito de Lucas. Um toque breve, cujo significado Lucas compreendeu perfeitamente. Você conseguiu, meu filho. Estou orgulhoso. Após a formatura, veio a designação para a unidade. Ele foi enviado para o Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais na Ilha da Marambaia, uma ilha remota na costa do Rio de Janeiro. Uma base na linha de frente, conhecida pela tensão constante e pela intensidade de seu treinamento. Lucas ficou satisfeito. Se era para fazer aquilo, que fosse no lugar mais desafiador. Para sua alegria, Silva também foi designado para a mesma unidade. Apoiando-se um no outro, eles seguiram para a desconhecida vida na base. No instante em que puseram os pés na ilha, um ar completamente diferente do centro de instrução os envolveu. Os instrutores do treinamento eram rigorosos, mas havia um propósito em sua severidade: formar soldados. Os veteranos da base, no entanto, eram diferentes. Em seus olhos havia um tédio injustificado, uma desconfiança inexplicável em relação aos recém-chegados e uma sinistra alegria, como se tivessem encontrado novos brinquedos para aliviar a monotonia da vida militar. Lucas e os outros novatos foram levados para o alojamento. Armários de metal velhos, paredes com tinta descascada e um cheiro persistente de suor e poeira no ar. Quem os recebeu foram o Cabo Ribeiro com um sorriso debochado, e o Sargento Vargas, cujos olhos afiados pareciam cortar a alma. Olha só, carne nova no pedaço, disse Ribeiro com desdém. Vamos ver se vocês aguentam o tranco. Sua voz não continha um pingo de hospitalidade. Vargas, por sua vez, apenas os analisou de cima a baixo em silêncio. Seu olhar se demorou em Lucas. O histórico de filho de general estava perfeitamente oculto, mas algo no olhar de Lucas, uma ausência de submissão, pareceu irritá-lo profundamente. Naquela noite, após o toque de recolher, quando todos já dormiam, Vargas chamou silenciosamente Lucas e Silva para a lavanderia nos fundos do alojamento. O ar frio e o cheiro de sabão em pó da lavanderia escura agrediam suas narinas. Escutem bem o que eu vou dizer, a voz baixa de Vargas ecoou na escuridão. Isso aqui não é o centro de instrução. Se agirem como quiserem, vocês vão se ferrar muito. Ao seu lado, Ribeiro ria baixinho, concordando. Especialmente você, Montenegro. Não gosto do seu olhar. Parece um desses playboys que se acham alguma coisa. Aqui essa marrã não funciona. Aquilo era apenas o começo. No lugar onde o nome Filho do General fora apagado, um longo pesadelo estava prestes a desabar sobre o soldado de segunda classe chamado Lucas Montenegro. Ele ainda não sabia que pior do que a dor física, era a crueldade que destrói a dignidade humana, a maldade que pode derrubar um homem por dentro. A vida na unidade de serviço ativo trouxe um tipo de sofrimento qualitativamente diferente do centro de instrução. Se a dor do treinamento era o resultado honesto do esgotamento físico, a dor aqui era uma pressão mental traiçoeira e desprezível que envolvia o corpo como um cobertor úmido. O assédio liderado pelo Sargento Vargas e pelo Cabo Ribeiro tornava-se mais persistente e cruel a cada dia. A violência deles ocorria de forma furtiva, em pontos cegos, longe dos olhos dos oficiais. Deixar poeira de propósito em um canto durante a faxina para depois forçá-los a limpar o banheiro a noite inteira era considerado um trote leve. Durante as refeições, eles eram obrigados a ser os últimos da fila, comendo apenas as sobras, e o acesso à cantina era tacitamente proibido, privando-os até mesmo dos pequenos prazeres. Seus alvos principais eram, sem surpresa, Lucas e Silva. Silva, por sua ingenuidade e reações imediatas, e Lucas, porque seu olhar que se recusava a se curvar os incomodava profundamente.
Numa tarde de fim de semana, o comandante do pelotão, o tenente Queiroz, estava de folga, e até o sargento adjunto havia saído. A atmosfera no alojamento tornou-se subitamente gélida. Vargas, que estava deitado em seu beliche lendo uma revista, levantou-se como se estivesse entediado. Ei, Silva! Vem cá! Ao chamado de Vargas, Silva correu até ele. Sua moral está muito baixa ultimamente. Sua voz não tem força. Quero que você bata a cabeça no armário e cante o hino da Marinha. Se a voz estiver baixa, pode esquecer de dormir hoje. O rosto de Silva ficou pálido. 1, 2, 3, 4. Ao comando, Silva pressionou a testa contra o armário de metal frio e começou a cantar o hino, quase gritando de esforço. O som surdo de sua cabeça batendo no metal ecoava pelo alojamento. Ribeiro e alguns outros veteranos riam histericamente, assistindo a cena como se fosse um espetáculo. Lucas cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele queria intervir, mas pensar na retaliação que viria para ele e, consequentemente, na situação ainda pior para Silva, o fez engolir a raiva com dificuldade. O assédio contra Lucas assumiu uma forma ainda mais sutil. Certa vez, o alvo foi um pacote que sua mãe lhe enviará. Era uma caixa cheia de biscoitos de queijo, goiabada e outras guloseimas que ele adorava, acompanhada de uma carta carinhosa. Enquanto Lucas estava ausente por um momento, Vargas e Ribeiro abriram seu armário sem permissão e pegaram o pacote. Opa, parece que a mamãe do Montenegro tem mãos de fada. Vamos provar essa maravilha, eles disseram, dividindo o conteúdo entre si e fazendo comentários zombeteiros. Quando Lucas voltou e viu a cena, seus olhos faiscaram. O que os senhores pensam que estão fazendo? Lucas protestou em voz baixa. Vargas, com farelos de biscoito no canto da boca, sorriu com desdém. O quê? Apenas veteranos generosos dividindo uma coisa gostosa com o recruta. Qual o problema? E, olha só para esse novato. Está levantando a voz para um superior? Vargas se levantou e agarrou o colarinho da camisa de Lucas. A tensão era palpável. Mas Lucas não resistiu. A promessa ao pai e a consciência de que reagir fisicamente significaria o fim de tudo suprimiram sua fúria. Ele apenas encarou Vargas com um olhar desafiador. Abaixe esses olhos, seu filho da puta. O punho de Vargas atingiu o abdômen de Lucas com força. Um gemido abafado escapou de seus lábios enquanto seu corpo se curvava. A precisão do golpe, em um local que não deixaria marcas visíveis. Vargas chutou seu estômago novamente. Lucas cerrou os dentes e suportou a dor. No chão, os biscoitos esmigalhados e a carta rasgada de sua mãe eram uma visão desoladora. A imagem do rosto de sua mãe surgiu em sua mente e seus olhos arderam. Incidentes como este se repetiam quase diariamente. Eles o mantinham acordado a noite toda para memorizar manuais de procedimento ou danificavam propositalmente seus coturnos para depois puni-lo com flexões por mau cuidado do equipamento. A violência física sempre era escondida dos oficiais, enquanto a violência verbal e o isolamento social corroíam a alma de um jovem que mal tinha 20 anos. O comandante do pelotão, Tenente Queiroz, tinha uma vaga noção do que acontecia, mas fingia não ver. Seu único objetivo parecia ser terminar seu tempo de serviço sem incidentes e dar baixa. Ele achava extremamente incômodo se envolver nos conflitos entre os soldados e se justificava pensando que a vida no quartel é assim mesmo. Sua negligência era, para demônios como Vargas, uma licença tácita para a crueldade. Todas as noites, antes de dormir, Lucas pensava no rosto de seu pai. Suporte com suas próprias forças. A voz ecoava em seus ouvidos. Ele não podia desistir. Ele se convencia de que isso também fazia parte do processo de provar seu valor, que superar essa provação o tornaria um filho de verdade. Mas por dentro, ele estava lentamente desmoronando. Rachaduras começaram a aparecer em suas convicções mais firmes, e um profundo ceticismo sobre aquele pequeno reino onde a justiça e o bom senso não se aplicavam começou a corroer sua alma. Ele não sabia que tudo aquilo era apenas o prelúdio de uma tragédia muito maior.
O verdadeiro inferno ainda nem havia começado. Com o passar do tempo, a atmosfera no alojamento tornou-se ainda mais opressiva. A violência de Vargas e a crueldade astuta de Ribeiro viraram rotina, e a maioria dos recrutas simplesmente desistiu de resistir, aprendendo a se submeter para sobreviver. Moviam-se como robôs sem alma. Mas Lucas Montenegro era diferente. Ele não se curvava. Embora não oferecesse resistência física, seu olhar permanecia vivo, desafiador. E era esse olhar inabalável que constantemente feria o ego distorcido do sargento Vargas. Esse cara tem alguma coisa, sussurrou Ribeiro para Vargas uma noite na área de fumantes. Os outros nem conseguem mais nos encarar, mas o Montenegro, de vez em quando, me lança um olhar que me tira do sério. Não acha que deveríamos investigar um pouco? Descobrir quem é o pai dele ou algo assim? Vargas soltou uma longa baforada de fumaça, franzindo a testa. Deixa pra lá. Se ele tivesse algum peixe grande na família, já teria dado um jeito de mostrar. Ele é só um novato teimoso. E caras teimosos são os mais divertidos de quebrar. Vargas começou a planejar uma nova maneira de destruir Lucas. A dor física e a pressão mental não eram mais suficientes. Ele queria estilhaçar seu orgulho, sua própria essência. Naquela época, um exercício tático em nível de batalhão foi agendado. O ponto alto do treinamento seria uma marcha noturna de 60 quilômetros através de terreno montanhoso, com equipamento completo. A notícia agitou a base. O treinamento seria árduo, mas também era uma oportunidade de escapar, mesmo que brevemente, da monotonia da vida no quartel. Para Vargas, no entanto, era a oportunidade perfeita. Um palco onde ele poderia atormentar Lucas legalmente e até o limite. Os preparativos para o treinamento começaram. Cada soldado arrumava sua própria mochila e verificava seu equipamento. O peso regulamentar da mochila era de cerca de 30 quilos. No entanto, Vargas discretamente removeu de sua própria mochila baterias de rádio pesadas, equipamentos de comunicação e até algumas ferramentas, e fez um sinal para Ribeiro. Coloca isso na mochila do Montenegro. São itens essenciais para o treinamento, e eu tenho medo de esquecer. Diga a ele que é um favor de um veterano que se preocupa com seu bem-estar. Ribeiro assentiu com um sorriso perverso. Ele não apenas pegou os itens de Vargas, mas também adicionou coisas pesadas de sua própria mochila. Aproveitando o momento em que Lucas estava ausente, eles enfiaram todo tipo de lixo no fundo de sua mochila. Além da ração de combate regulamentar, saco de dormir e munição, pedaços de metal de utilidade desconhecida agora enchiam o espaço. Lucas sentiu que sua mochila estava estranhamente pesada, mas pensou, talvez as mochilas para a marcha sejam sempre assim, e não deu muita importância. Ele ajustou as alças e apertou o cinto em silêncio. Ao seu lado, Silva, que arrumava sua própria mochila, perguntou com um olhar preocupado: Lucas, essa mochila não está pesada demais? Quer que eu carregue um pouco? Não, tudo bem. Eu aguento, Lucas respondeu com um sorriso forçado. Ele via aquilo como mais um desafio que lhe fora apresentado, uma tarefa a ser superada. Na noite anterior à marcha, todos tentavam dormir em meio à tensão e à expectativa. Antes de adormecer, Lucas olhou para a foto de família colada em seu armário. A figura imponente de seu pai em uniforme militar. O rosto sorridente e gentil de sua mãe. Olhando para a foto, ele fortaleceu sua determinação mais uma vez. Eu vou superar isso. Não serei derrotado por uma simples marcha, mas sob sua firme resolução, uma rachadura invisível já se aprofundava. A armadilha traiçoeira, armada pela maldade humana, estava se fechando lentamente sob seus pés. O tenente Queiroz folheou superficialmente o plano de marcha e o assinou. O procedimento de verificar o peso da mochila de cada soldado estava completamente fora de seu interesse. Em sua mente havia apenas um pensamento complacente: por favor, que este treinamento termine sem nenhum acidente. Ele não podia sequer imaginar as consequências terríveis que sua negligência irresponsável traria. O palco para uma grande tragédia estava perfeitamente montado. No dia da marcha, ao entardecer, a tensão pairava sobre toda a base.
Os rostos dos soldados pintados com camuflagem mostravam determinação, mas também a ansiedade de um treinamento extenuante. Lucas colocou a mochila nos ombros em silêncio. O peso que o pressionava para baixo era além da imaginação. Seu corpo balançou por um momento, mas ele cerrou os dentes e recuperou o equilíbrio. Ao lado, um sorriso sutil se formou nos lábios do sargento Vargas. Avançar, com a ordem do comandante do batalhão, a longa marcha começou. Centenas de soldados moviam-se em fila única pela escuridão. No início estava tudo bem. Graças à resistência física desenvolvida no treinamento, Lucas acompanhou a coluna em silêncio. Mas com o passar do tempo, a pressão sobre seus ombros e costas transformou-se de um simples peso em uma dor excruciante. Era como se uma rocha gigante o esmagasse. As alças cortavam sua pele, e o suor frio escorria por suas costas como chuva. Sua respiração ficou ofegante, e a cada passo, parecia que todas as articulações de seu corpo gritavam. Ei, Montenegro, já está cansado? Que tipo de fuzileiro é você? Zombou Ribeiro, que o seguia dando um tapa em suas costas. Mesmo com aquele pequeno impacto, o corpo de Lucas balançou violentamente. Vargas caminhava deliberadamente ao lado de Lucas, deliciando-se com seu sofrimento. Se estivesse difícil, era só ter falado. Os veteranos teriam ajudado, não é mesmo? Suas vozes zombeteiras ecoavam em seus ouvidos como um zumbido. Lucas não tinha energia nem para responder. Ele apenas olhava para a mochila do soldado à sua frente, movendo os pés mecanicamente. Quando a coluna de marcha chegou ao primeiro ponto de descanso, na encosta de um morro, Lucas estava à beira da exaustão. No momento em que tirou a mochila, uma dor aguda percorreu seus ombros esmagados. Ele desabou no chão, ofegante. Silva se aproximou com o rosto preocupado e lhe ofereceu o cantil. Lucas, você está bem? Seu rosto está péssimo. Estou bem. Só um pouco cansado, disse Lucas, pegando o cantil com as mãos trêmulas para beber água. Naquele momento, Vargas se aproximou e chutou a mochila dele. Nossa, isso aqui é uma pedra. O que você trouxe aqui dentro? Quanta ganância! Vargas fingiu tentar levantar a mochila, depois fez um gesto exagerado, exclamando, ai, que pesado! Alguns veteranos ao redor riram com ele. O som de suas risadas apunhalou o coração de Lucas. O descanso foi curto. A ordem de partida foi dada novamente. Lucas olhou desanimado para a mochila no chão. A ideia de ter que carregá-la novamente parecia desesperadora. Com uma vontade quase chorosa, ele usou toda a sua força para levantar a mochila e colocá-la nos ombros. Ao se levantar, seus joelhos tremeram e ele quase caiu. O segundo trecho foi ainda mais brutal. Uma subida íngreme e interminável. A consciência de Lucas começou a se esvair. Sua visão ficou turva e um zumbido encheu seus ouvidos. O rosto do pai, o rosto da mãe e a voz do pai dizendo supere com suas próprias forças, passaram por sua mente como alucinações. Não posso desistir. Não posso desmoronar aqui. Ele resistiu com uma força de vontade quase sobre-humana. Mas mesmo seu corpo de aço tinha limites diante do peso aumentado pela maldade humana. Seus passos tornaram-se cada vez mais lentos, e ele começou a ficar para trás, no final da coluna. O tenente Queiroz, na liderança, estava ocupado se comunicando com o comando superior pelo rádio. Ele apenas verificava se não havia nenhum retardatário, sem saber e sem se importar com o fato de que a mochila de um de seus soldados tinha um peso assassino. Enquanto cambaleava na escuridão, ele pisou em falso numa pedra solta. No momento em que seu corpo perdeu o equilíbrio, ele tentou desesperadamente se manter em pé. E foi nesse instante. Crack! Um som horrível, como algo se rompendo, veio da parte de trás de seu tornozelo direito. Junto com o som, uma dor violenta como um choque elétrico percorreu todo o seu corpo. O mundo diante dos olhos de Lucas brilhou e ficou branco. Ah, argue! Ele nem conseguiu gritar direito antes de desabar para a frente. A mochila pesada caiu sobre ele, prendendo-o ao chão enquanto ele gemia de dor. O tendão de Aquiles.
O tendão mais forte e resistente do corpo humano, incapaz de suportar o peso e a fadiga insuportáveis, finalmente se rompeu. A dor era inimaginável. Era como se alguém estivesse enfiando uma barra de ferro em brasa em seu tornozelo. O suor frio encharcou seu corpo, e ele mal conseguia respirar. Ele agarrou o tornozelo e rolou no chão de terra. Opa, o novato caiu, disse Ribeiro, que caminhava logo atrás dele, estalando a língua com desdém. Vargas olhou para a figura patética de Lucas no chão e sorriu satisfeito. Tudo estava saindo como planejado. Não, o resultado era ainda mais perfeito do que o plano. Ei, Montenegro, pare de fazer drama e levanta logo. A coluna inteira parou por sua causa. Vargas se aproximou e cutucou as costelas de Lucas com a ponta do coturno. Mas Lucas não conseguia se levantar. A dor paralisava sua razão. Levanta, seu merda, gritou Vargas irritado. Outros veteranos próximos riam, aproveitando a situação. Para eles, um recruta caído não era motivo de preocupação, mas sim um entretenimento na entediante marcha. Esse cara não está fingindo? Ele está se fazendo de doente para ir para a enfermaria. Que espertinho! Suas palavras cruéis cravaram-se no peito de Lucas como facas. Tristeza, raiva e uma dor excruciante se misturaram, e lágrimas brotaram em seus olhos. Estou mesmo machucado. Meu tornozelo, Lucas conseguiu dizer, com a voz embargada pela dor. Nesse momento, o tenente Queiroz, que havia percebido a interrupção na retaguarda, aproximou-se com uma expressão de aborrecimento. O que está acontecendo? Por que pararam? Sua voz estava carregada de impaciência. Ribeiro prontamente se adiantou para relatar. Tenente, o soldado Montenegro alega ter machucado o tornozelo. Na minha opinião, é corpo mole. Queiroz iluminou o rosto de Lucas com sua lanterna. Viu o rosto contorcido de dor, o suor e a sujeira. Mas em seus olhos não havia compaixão ou preocupação, apenas a expressão de lá vem mais um problema. Ei, Montenegro, consegue se levantar? Ele perguntou. Não consigo, senhor. Não sinto meu tornozelo. Queiroz suspirou profundamente. Ele se virou para Vargas e Ribeiro. Vocês dois, ajudem ele a seguir atrás. Vou chamar um enfermeiro pelo rádio. E então, como se nada tivesse acontecido, ele voltou para a frente da coluna. Ele não perguntou como o ferimento aconteceu, qual era o peso da mochila ou se houve algum tipo de abuso por parte dos veteranos. Sua indiferença e negligência eram uma aprovação tácita daquela situação terrível. Vargas e Ribeiro, a contragosto, agarraram os braços de Lucas rudemente para levantá-lo. Cada toque deles o fazia se contorcer de dor. Puta merda, como você é pesado, praguejou Vargas, praticamente arrastando Lucas. O apoio deles não era um apoio. O tornozelo ferido de Lucas era arrastado pelo chão de terra, elevando a dor a um nível insuportável. Observando a cena, o rosto de Silva estava pálido como cera. Ele queria ajudar, mas o olhar assassino de Vargas o paralisou. Ele só pôde morder os lábios trêmulos, assistindo impotente ao sofrimento de seu amigo. Na escuridão profunda, centenas de soldados continuavam a marcha em silêncio. O tendão de Aquiles de um jovem soldado se rompeu junto com seus sonhos, mas o mundo permaneceu em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Em meio ao desprezo e à indiferença, o corpo e a alma de Lucas mergulhavam no abismo mais profundo. Quando o enfermeiro chegou, Lucas foi colocado em uma maca improvisada e retirado da coluna de marcha. Durante a descida pela trilha da montanha e o transporte para a enfermaria da base, ele quase perdeu a consciência devido à dor extrema e à exaustão. Ao ser deitado na cama fria da enfermaria, ele pôde sentir vagamente que ainda estava vivo. O médico militar examinou seu tornozelo superficialmente e fez uma expressão séria. Isso não parece uma simples torção. Vou fazer os primeiros socorros, mas amanhã cedo você vai direto para o hospital naval. Suspeito de ruptura do tendão de Aquiles. As palavras do médico fizeram o coração de Lucas despencar. Ruptura do tendão de Aquiles. Para um atleta, era uma sentença de morte. O medo de que não apenas sua vida militar,
mas toda a sua vida pudesse ser marcada por uma deficiência permanente o dominou. Ao amanhecer, Lucas foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. O resultado do exame detalhado confirmou exatamente o que o médico suspeitava. Ruptura completa. O diagnóstico exigia cirurgia imediata. A cirurgia foi um sucesso, mas sua perna direita foi engessada. O tempo que passou sozinho no quarto do hospital foi agonizante. Mais do que a dor física, o que o atormentava era um sentimento avassalador de traição e impotência. Os rostos dos veteranos que colocaram pedras em sua mochila e riram dele quando caiu. O rosto irresponsável do tenente que ignorou tudo. Isso não foi um acidente. Foi um crime. Alguns dias depois, oficiais de sua unidade vieram para uma investigação. O comandante da companhia e o oficial administrativo vieram sob o pretexto de uma visita. Eles ofereceram palavras de consolo, mas seu verdadeiro propósito era outro. Soldado Montenegro, como está se sentindo? É uma pena o que aconteceu, disse o capitão, colocando uma cesta de frutas na mesa de cabeceira. Você torceu o pé durante a marcha, não é? Coisas assim acontecem em treinamento, então não desanime. Sua fala não era uma pergunta. Era uma imposição. Você deve ter torcido o pé. Lucas entendeu imediatamente suas intenções. Se a verdade sobre o incidente viesse à tona, os comandantes da unidade seriam responsabilizados. Eles estavam tentando abafar e encobrir o caso. Lucas hesitou. Deveria contar a verdade? Revelar as atrocidades de Vargas e Ribeiro, a negligência do tenente Queiroz? Mas as palavras não saíam. Se ele contasse a verdade, o que mudaria? O medo de ser rotulado como recruta que denunciou seus superiores e ter o resto de sua vida militar transformada em um inferno ainda maior o dominou. E acima de tudo, a promessa ao pai o prendia. Ele não havia jurado superar tudo com suas próprias forças, sem nunca depender de seu pai? No final, Lucas se calou. Ele balançou a cabeça fracamente. Sim, senhor. Foi descuido meu. Ao ouvir sua resposta, um alívio visível passou pelo rosto do capitão. Isso mesmo. O soldado Montenegro é um fuzileiro valente. Recupere-se bem. Quando voltar para a base, os veteranos cuidarão bem de você. Eles proferiram mais algumas palavras vazias de consolo e saíram apressadamente do quarto. Vendo-os partir, Lucas sentiu uma humilhação insuportável. Para o bem de uma organização gigante, a dor e a verdade de um indivíduo foram facilmente enterradas. A instituição militar, que deveria defender a justiça, era tão covarde e desprezível assim? Depois daquele dia, ninguém mais o visitou. A unidade agiu como se ele nunca tivesse existido. Apenas uma carta curta de seu amigo Silva chegou. Me desculpe por não ter feito nada. Estou de olho nos veteranos para que não falem mal de você. Melhore logo e volte. Lendo a carta, lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Lucas. O tempo passou. O gesso foi retirado e ele começou a fisioterapia. Mas um tendão rompido nunca volta a ser o mesmo. Ele mancava e sentia uma dor fina a cada passo. Cada vez que via seu reflexo no espelho, o desespero o consumia. O jovem que queria esconder sua identidade de filho de general e provar algo por conta própria. Seus sonhos estavam em pedaços, e seu corpo e mente carregavam cicatrizes que nunca desapareceriam. Ele estava completamente sozinho diante de um muro gigante de indiferença. Ninguém ouviu sua dor, e ninguém se importou com a verdade. Parecia que tudo seria esquecido. Numa tarde durante a fisioterapia, Lucas estava na sala de recreação do hospital assistindo à TV. O noticiário da manhã exibia um segmento sobre os sucessos de treinamento de várias unidades militares. A tela mostrava soldados disciplinados e seus comandantes os encorajando. Uma imagem de um exército imponente. Mas para Lucas, tudo aquilo parecia uma hipocrisia repugnante. Foi então que uma cena chocante apareceu na tela. Uma reportagem anunciando a conclusão bem-sucedida do exercício tático de seu batalhão.
A tela mostrava o comandante do batalhão sorrindo amplamente, ao lado de soldados que estavam sendo condecorados por seu desempenho exemplar no treinamento. E no centro da imagem estavam o sargento Vargas e o cabo Ribeiro. Durante todo o período de treinamento, eles demonstraram um espírito de soldado exemplar e lideraram seus subordinados pelo exemplo, especialmente ao cuidar de um camarada ferido até o fim, tornando-se um modelo para todos. A voz clara da apresentadora narrava os méritos de Vargas enquanto Lucas mal podia acreditar no que ouvia. O sangue subiu à sua cabeça. Ele finalmente entendeu o que era sentir o sangue ferver. Os demônios que o sobrecarregaram com uma mochila assassina, que riram dele e o chutaram quando caiu, estavam sendo transformados em soldados modelo e recebendo medalhas. E ainda por cima pelo mérito de tê-lo ajudado. Poderia haver engano e insulto maiores no mundo? O controle remoto caiu de sua mão. Seu corpo inteiro tremia. Isso não era apenas injustiça. Era o colapso de todo um sistema. A náusea o atingiu ao pensar na lógica daquela organização gigante, encobrir a verdade, transformar agressores em heróis e silenciar as vítimas. Naquele momento, algo dentro de sua cabeça estalou. A promessa ao pai. A determinação de superar tudo sozinho. Tudo isso agora parecia sem sentido. Este não era mais um problema que ele poderia suportar sozinho. Esta não era uma luta apenas por si mesmo. Arrastando a perna instável, ele voltou para o quarto. Em seus olhos, uma raiva fria e uma determinação que nunca sentirá antes queimavam. Ele pegou o caderno que guardava no fundo de seu armário. Nele estava anotado o número direto do gabinete de seu pai, que sua mãe lhe dera para emergências antes de se alistar. Ele foi até um telefone público. Sua mão tremia levemente ao pegar o fone. Cada dígito que ele descava parecia exigir toda a sua força. Não havia mais volta. Ao fazer aquela ligação, ele poderia se tornar um filho que quebrou a promessa ao pai. Mas se permanecesse em silêncio, nunca se perdoaria. Pelo bem de si mesmo e de outras vítimas presentes e futuras, ele tinha que expor essa realidade podre ao mundo. Tu. Após alguns toques, uma voz desconhecida atendeu. Gabinete do comandante do exército. Lucas engoliu em seco. Sua voz saiu rouca. Aqui é Lucas Montenegro, filho do general Arthur Montenegro. Houve um breve silêncio. Do outro lado da linha, o assessor parecia confuso. Ah, senhor. Lucas. Por favor, aguarde um momento. Vou transferir para o general. Quanto tempo se passou? Após um silêncio que pareceu uma eternidade, uma voz profunda e terrivelmente familiar soou. Sou eu. O que aconteceu? Ao ouvir a voz do pai, todas as emoções que ele havia reprimido explodiram de uma vez. Tristeza, raiva, injustiça e um profundo sentimento de culpa em relação ao pai. Pai, a voz de Lucas tremeu violentamente. Me desculpe. Eu não consegui cumprir minha promessa. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas. Ele não conseguiu dizer mais nada, apenas soluçou. Do outro lado da linha, Arthur permaneceu em silêncio. Ele já havia intuído os milhares de significados contidos no choro de seu filho. O fato de que seu filho estava recorrendo ao seu nome e poder significava que ele havia encontrado um desespero tão grande que não podia mais suportar sozinho. Depois de ouvir os soluços do filho por um longo tempo, Arthur finalmente falou. Sua voz era calma, mas fria como aço. Pare de chorar e me diga claramente. O que aconteceu desde o início? Era a calmaria antes da tempestade. A última tábua de salvação que seu filho havia agarrado estava prestes a se tornar o estupim de um furacão que abalaria todo o exército brasileiro. Do outro lado da linha, a história de seu filho se desenrolava, desconexa, mas desesperada. O assédio dos veteranos, a mochila com peso assassino, o tendão de Aquiles rompido e o som das risadas deles enquanto o zombavam. A tentativa de encobrir o incidente após o ferimento e a realidade chocante dos agressores sendo transformados em soldados modelo e recebendo condecorações. Lucas, soluçando, contou tudo.
Enquanto ouvia, o general Arthur Montenegro não fez uma única pergunta nem um único comentário. Ele permaneceu sentado à sua mesa, imóvel, de olhos fechados, segurando o telefone. O ar no escritório tornou-se gelado como uma câmara frigorífica. Seu silêncio não era de calma. Era a expressão de uma fúria terrivelmente contida, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando a história de seu filho terminou, Arthur permaneceu em silêncio por um tempo. Naquele silêncio, ele relembrou décadas de serviço militar. Ele havia dedicado sua juventude à pátria e tratado seus subordinados como filhos. Sua crença ao longo da vida era construir um exército forte, mas honrado, onde a justiça prevalecesse. Mas agora, no coração da instituição pela qual ele havia dedicado sua vida, demônios terríveis haviam crescido como cogumelos venenosos e atacado seu próprio filho. E o sistema não apenas protegeu esses demônios, mas os transformou em heróis. Isso não era mais apenas um problema de seu filho. Era um problema de todo o exército sob seu comando e um desafio direto à sua própria honra. Finalmente, ele falou. Sua voz era surpreendentemente calma. Mas por baixo daquela calma havia uma frieza e uma raiva mais cortantes que o inverno siberiano. Entendido. Onde você está agora? Diga-me exatamente o nome da sua unidade, o nome do hospital e o número do quarto. Lucas, com a voz trêmula, relatou sua localização. E a partir de agora não se preocupe com nada. Não pense em nada. Este pai vai consertar tudo a partir de agora. Pai, mas... A partir de agora, isso não é mais o seu problema. É o meu problema. Com essas palavras, Arthur desligou o telefone. Ele colocou o fone no gancho e levantou-se lentamente. Seu olhar não era mais o de um pai atencioso. Era o olhar do estrategista de ferro, o comandante que liderava exércitos, o general que era o terror de seus inimigos. Ele havia retornado. Ele imediatamente chamou seu chefe de gabinete. Chame o comandante da polícia do exército ao meu gabinete. Agora. Quero ele aqui em 5 minutos. A voz do general, mais sombria do que nunca, fez o rosto do chefe de gabinete empalidecer. Sentindo que algo terrível havia acontecido, ele correu para contatar o comandante da PE. Momentos depois, um coronel de constituição robusta, comandante da polícia do exército, entrou ofegante no gabinete. Chamou o general? Arthur estava de pé, olhando pela janela. Sem se virar, ele disse: Coronel, ouça-me com atenção. Isto é uma ordem. Sim, senhor. As suas ordens. Imediatamente, troque para o uniforme de combate e mobilize um pelotão de forças especiais da Polícia do Exército, totalmente armado. Distribua munição real. Prepare-se para partir imediatamente com meu veículo de comando na frente. Direi o destino no caminho. Os olhos do coronel se arregalaram. Em tempos de paz, uma ordem para mobilizar uma unidade de operações especiais com munição real, liderada pessoalmente pelo comandante do exército, era algo sem precedentes. A ideia absurda de um golpe de Estado passou por sua mente. General, com todo respeito, posso perguntar o que está acontecendo? Naquele momento, Arthur se virou lentamente. O coronel involuntariamente prendeu a respiração. O rosto do general ardia de fúria. Seus olhos emitiam uma autoridade absoluta e uma aura assassina que não podia ser desobedecida. Dentro do meu exército, um soldado, que é como um filho para mim, teve sua perna aleijada nas mãos de uns vermes, e os criminosos estão se passando por heróis. A disciplina não está apenas frouxa, está podre até a raiz. Hoje eu mesmo vou arrancar essa raiz podre. Arthur apontou para seu próprio uniforme de combate pendurado. Traga meu uniforme e meu bastão de comando. Hoje, como comandante do exército, farei uma inspeção no batalhão de infantaria de fuzileiros navais. Sua voz abalou todo o escritório. Não era uma simples ordem. Era o rugido de um leão enfurecido, prometendo queimar tudo o que era corrupto. A purga sangrenta de um general, sem precedentes na história do exército brasileiro, estava prestes a começar.
Um estado de emergência foi declarado no pátio de armas do quartel-general. Não havia sirenes ou gritos, mas uma tensão mais densa do que em qualquer treinamento pairava no ar. Na escuridão, membros do batalhão de polícia do exército, totalmente armados, alinharam-se em frente ao veículo de comando do general e aos jipes da PE. Seus rostos eram uma mistura de confusão e determinação. Momentos depois, o general Arthur Montenegro apareceu em uniforme de combate. As 4 estrelas em seus ombros brilhavam com uma luz fria na escuridão. Em sua mão, ele segurava o bastão de comando, e seu rosto era uma máscara impenetrável. Ele mal respondeu à saudação do comandante da PE e entrou diretamente no veículo de comando. Partida. Alvo: quartel do Batalhão de Infantaria, Ilha da Marambaia. A ordem baixa foi dada e o pequeno comboio liderado pelo veículo de comando atravessou a escuridão, saindo pelo portão principal. Durante a viagem em alta velocidade pela estrada, um silêncio pesado encheu o veículo. Arthur manteve o olhar fixo na paisagem que passava, sem dizer uma palavra. Em sua mente, a voz de seu filho e a honra do exército que ele defenderá por décadas se cruzavam. Após várias horas de viagem, o comboio finalmente cruzou a ponte que levava à ilha isolada na costa do rio. Os sentinelas no posto de guarda da base ficaram tensos com a aproximação do comboio não identificado no meio da noite. Conforme o procedimento, eles ordenaram a parada e estavam prestes a pedir a senha quando o oficial responsável pelo posto avistou a placa do veículo da frente e a bandeira de 4 estrelas no teto. Seu rosto ficou branco. Comandante do Exército. Nada a registrar, senhor, o oficial gritou, prestando continência. Um general aparecendo sem aviso no meio da noite, acompanhado por forças especiais. Uma situação inimaginável. A barreira do posto de guarda foi levantada às pressas. O veículo de Arthur não parou, seguindo direto para o prédio do comando do batalhão. O som agudo dos pneus cantando no asfalto acordou a base adormecida. O oficial de dia, o chefe de operações, saiu correndo, mal vestido. General. A que devemos a honra. Arthur o ignorou e saiu do carro. Atrás dele, os soldados da PE, totalmente armados, formaram 2 fileiras. Diante da cena intimidadora, o chefe de operações ficou sem palavras, apenas abrindo e fechando a boca. Onde está o comandante do batalhão? A voz de Arthur era fria como gelo. O chefe de operações recuperou a compostura. Na residência oficial, senhor. Vou contatá-lo imediatamente. Não precisa. A partir de agora eu assumo o comando desta unidade. Todo o pessoal de serviço está dispensado de suas funções. Comandante da PE está me ouvindo? Sim, general. O robusto comandante da PE deu um passo à frente. Imediatamente assuma o controle de todas as redes de comunicação do batalhão e corte todo o contato com o exterior. Ninguém pode informar o que está acontecendo aqui. E convoque o comandante do batalhão e todo o seu estado-maior para este local. Agora. Dou-lhe 5 minutos. Entendido. Sob as ordens do comandante da PE, os membros da Unidade de Operações Especiais moveram-se com precisão militar. Alguns foram para a sala de comunicações, outros se espalharam pelos vários departamentos. A base foi instantaneamente tomada pelo medo e pelo caos. A chegada do general com soldados armados com munição real não era uma inspeção. Era uma tomada de controle, um estado de sítio. Momentos depois, o comandante do batalhão, um coronel, e seu estado-maior, reuniram-se em frente ao prédio do comando, tendo corrido de suas casas ainda de pijama. A aparição repentina de um oficial general superior, que nem era de sua cadeia de comando direta, os deixou atordoados. Comandante do batalhão se apresentando, general. O que o traz aqui a esta hora da noite? Arthur cortou a fala do coronel. Ele varreu lentamente todos os oficiais do comando com um olhar gélido. Onde quer que seu olhar pousasse, os oficiais tremiam involuntariamente. Vocês não têm o direito de vestir este uniforme. As palavras inesperadas de Arthur fizeram todos os rostos se contraírem.
Hoje eu vim pessoalmente mostrar a vocês o que é a disciplina que vocês destruíram, o que é a honra dos fuzileiros navais que vocês jogaram na lama, e como arrancar essa mentalidade podre. Eu mesmo farei isso. Ele bateu com o bastão de comando no chão. Comandante da PE, traga o comandante da companhia, e o tenente Queiroz à minha frente. Agora. E os soldados, Sargento Vargas e Cabo Ribeiro. Algemem esses dois e os arrastem para o pátio de armas. Quando os nomes dos membros da unidade de seu filho saíram da boca de Arthur, o rosto do comandante do batalhão ficou branco como papel. Só então ele começou a ter uma vaga ideia do motivo da visita do general. Mas já era tarde demais. As garras de aço do leão enfurecido estavam prestes a rasgar o coração da unidade apodrecida. Ao amanhecer, o pátio de armas da Ilha da Marambaia estava envolto em um silêncio e um medo mais pesados do que nunca. No centro do pátio, o general Arthur Montenegro estava sozinho, segurando seu bastão de comando. Diante dele, os culpados por esta crise estavam ajoelhados, de cabeça baixa. O comandante da companhia e o tenente Queiroz, arrastados de suas camas sem entender o que acontecia, tremiam com os rostos pálidos. Ao lado deles, algemados pela PI, estavam Vargas e Ribeiro. Em seus rostos, onde na noite anterior havia arrogância de soldados condecorados, agora só havia terror extremo. Arthur os observou em silêncio por um longo tempo. Seu olhar era mais afiado que uma lâmina, parecendo perfurar seus crimes. Ele caminhou primeiro em direção ao tenente Queiroz. Tenente Queiroz. Sim. Sim, senhor, Queiroz respondeu, quase rastejando. Você é um oficial? Sim, senhor. Sou. Você sabe qual é o primeiro dever de um oficial? Amar seus homens e ser leal à nação, senhor. Um sorriso de desprezo surgiu nos lábios de Arthur. Amor. A palavra amor sai da sua boca. O amor que você fala é fingir que não vê um subordinado morrendo de dor? É nem mesmo verificar se a mochila de um soldado está cheia de pedras? É inverter os papéis de agressor e vítima em seus relatórios? Foi esse o dever de oficial que você aprendeu? A voz de Arthur trovejou pelo pátio de armas. A cabeça de Queiroz pendeu, quase tocando o chão. Você não é um oficial. Você é um parasita que só se preocupa com o seu salário. Sua negligência irresponsável arruinou a vida de um jovem e manchou a honra deste corpo. Arthur arrancou rudemente as insígnias de tenente do ombro de Queiroz. Elas caíram no chão sem fazer barulho. Prepare-se para tirar este uniforme hoje. Comandante da PE, prenda este homem por negligência do dever, abandono de posto e falsificação de relatório. Investigue-o imediatamente. Entendido. Soldados da PE correram e agarraram os braços de Queiroz, arrastando-o para longe. Ele não ofereceu resistência. O olhar de Arthur agora se voltou para Vargas e Ribeiro. Tremendo de medo, eles quase desmaiaram quando seus olhos encontraram os do general. Sargento Vargas. Cabo Ribeiro. Ouvi dizer que receberam uma condecoração ontem à noite. Pelo mérito de cuidar bem de um subordinado. Muito louvável. O tom sarcástico fez Vargas criar coragem para falar. General, é um mal-entendido. Nós. Calado, o grito de Arthur fez a desculpa de Vargas desaparecer no ar. O que vocês fizeram não foi simples assédio. Foi um ato de traição que manchou a honra de um soldado, um ato equivalente a enfiar uma faca nas costas de um irmão de armas. Uma tentativa de homicídio. O simples fato de que vermes como vocês ousam vestir este uniforme sagrado é uma vergonha para este exército. Arthur virou-se para o comandante da PE. Os crimes desses dois são inumeráveis. Agressão, abuso de poder, coação, tortura. Investiguem cada um deles e garantam que recebam a pena máxima que a lei militar permite. Sem um único dia de redução. Sem um pingo de misericórdia. Antes que eu morra, certifique-se de que esses dois nunca mais vejam a luz do dia. Sua voz não continha qualquer emoção humana. Apenas a frieza de um cirurgião removendo um tumor podre.
Vargas e Ribeiro desabaram no chão, urinando nas calças. Eles sabiam que não apenas suas carreiras militares, mas suas vidas inteiras haviam acabado. Por fim, Arthur olhou para o comandante do batalhão e o comandante da companhia, que permaneciam em pé rígidos. E vocês? O que fizeram enquanto seus homens chegavam a este ponto? O trabalho de vocês é apenas carimbar papéis que sobem em suas mesas, sem saber o que acontece em sua própria unidade? Vocês não são comandantes, são espantalhos. Todos vocês estão exonerados de seus cargos a partir de hoje. Serão julgados severamente por sua incompetência e responsabilidade em um tribunal militar. Todos os soldados reunidos no pátio de armas assistiram a essa cena em silêncio. Foi um momento histórico em que um único general, em questão de horas, desmantelou toda a cadeia de comando de uma unidade. Não foi uma simples explosão de raiva. Foi o julgamento gélido de um soldado que arriscou tudo para corrigir um erro, impulsionado por sua própria convicção. Depois que todas as medidas foram tomadas na madrugada, apenas o silêncio pairava sobre o pátio de armas. Arthur Montenegro, tendo concluído sua purga sangrenta, entrou em seu veículo de comando sem demonstrar nenhum sinal de cansaço. Seu próximo destino já estava definido, o hospital militar onde seu filho estava. O hospital ficava a várias horas da base. No carro em movimento, Arthur finalmente tirou a máscara do estrategista de ferro. Um profundo cansaço e angústia marcaram seu rosto. Ele olhou pela janela e fechou os olhos em silêncio. A perna ferida de seu filho e sua voz soluçante doíam em seu coração como uma faca. Supere com suas próprias forças. Ele pensou em como suas palavras se tornaram uma amarra cruel para seu filho. Seu peito se apertou ao imaginar a profundidade da dor e do desespero que seu filho deve ter sentido. Será que seu desejo de criar um filho forte acabou por empurrá-lo para o abismo? Sua convicção, que nunca havia vacilado em décadas, desmoronou diante do nome pai. Quando chegou ao hospital, Lucas estava sentado, olhando distraidamente pela janela. De repente, a porta do quarto se abriu e seu pai, em uniforme de combate, entrou. Lucas, surpreso, tentou se levantar. Mas seu corpo engessado não permitiu. Arthur se aproximou em silêncio, pressionou o ombro do filho e o fez sentar novamente. Por um tempo, pai e filho não disseram nada. Um silêncio constrangedor encheu o quarto. Foi Lucas quem o quebrou primeiro. Pai. O senhor veio. Sim. Arthur sentou-se em silêncio na cadeira ao lado da cama do filho. Ele olhou para a perna engessada do filho. A cicatriz que nunca desapareceria, o sinal da dor que seu filho teria que carregar. Agora está tudo bem, Arthur disse com dificuldade. Sua voz, desprovida da autoridade de um general, era apenas a de um pai infinitamente fraco e cheio de remorso. Me desculpe, meu filho. Este pai demorou demais. Naquele momento, dos olhos de aço de Arthur, uma lágrima quente escorreu por sua bochecha. Ele que viverá a vida inteira como soldado e nunca havia chorado na frente de ninguém. Nem sob o fogo inimigo, nem quando perdeu camaradas queridos. Mas agora, diante do sonho quebrado e da perna ferida de seu filho, ele desmoronou. Ao ver as lágrimas do pai, os olhos de Lucas também ficaram vermelhos. Ele podia imaginar o que seu pai havia feito na noite anterior. Por ele, seu pai deve ter arriscado tudo e lutado contra todo o exército. Não, pai. Eu é que peço desculpas. Por não ter cumprido minha promessa. Arthur balançou a cabeça e segurou a mão do filho com força. Sua mão surpreendentemente quente para a de um soldado. Não. Não foi você quem quebrou a promessa. Fui eu que pensei errado. Torná-lo forte não era a única coisa que importava. Eu o deixei sozinho em meio à dor. Perdoe este pai tolo. Arthur não conseguiu dizer mais nada e baixou a cabeça. Seus ombros tremiam levemente. Não era a imagem de um general de 4 estrelas em uniforme. Era a imagem de um pai comum, chorando diante da dor de seu filho. Vendo seu pai assim, Lucas finalmente entendeu. O que seu pai queria dele não era simplesmente que ele se tornasse forte.
A ordem de sair de sua sombra era a maneira desajeitada de um pai expressar seu desejo de que o filho fosse feliz em seu próprio mundo. Naquele dia, pai e filho ficaram de mãos dadas por um longo tempo, em silêncio. Às vezes, o silêncio oferece um consolo mais profundo do que 1000 palavras. No quarto frio do hospital, pai e filho cuidaram das feridas um do outro e alcançaram um verdadeiro perdão e reconciliação. O que restava para eles agora era a difícil tarefa de como viveriam suas vidas juntos, carregando essa ferida. O incidente em que o general Arthur Montenegro virou a ilha da Marambaia de cabeça para baixo causou uma onda de choque em todo o exército. O Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas ficaram em polvorosa, e uma comissão especial de inquérito foi formada. A imprensa apelidou o caso de A Purga do General de Ferro e o cobriu extensivamente por dias. Durante a investigação, a chocante realidade da unidade foi revelada. O assédio sistemático de Vargas e Ribeiro, a negligência e o encobrimento organizados por oficiais como Tenente Queiroz, e a falha total da cadeia de comando. Todos foram levados a um tribunal militar e receberam as punições mais severas permitidas por lei. Vargas e Ribeiro foram expulsos com desonra e condenados à prisão. O tenente Queiroz também foi expulso e preso, e todos os comandantes relacionados, incluindo o comandante do batalhão, foram exonerados e receberam severas sanções disciplinares. O general Arthur Montenegro também não escapou da responsabilidade de comando. Ele enfrentou críticas por ter mobilizado o exército por motivos pessoais, sem autorização superior. Ele foi convocado para audiências e repreendido inúmeras vezes. No entanto, ele não se intimidou nem um pouco. Eu não mobilizei o exército por meu filho. Eu mobilizei pelo soldado Lucas Montenegro, o militar da República Federativa do Brasil. Se um único soldado sob meu comando estiver sofrendo com violência injusta, é meu dever como comandante intervir pessoalmente e arrancar o mal pela raiz. Não me arrependo de ter cumprido meu dever. Assumo total responsabilidade. Sua declaração audaciosa paradoxalmente ganhou o apoio de muitos cidadãos. A opinião pública o aclamou como um herói que havia extirpado um câncer dentro das Forças Armadas. No final, o alto comando militar encerrou o caso com uma repreensão severa, uma punição relativamente branda. Depois que a tempestade passou, Lucas recebeu dispensa do serviço militar por invalidez. Sua perna foi considerada inadequada para o serviço ativo. No dia de sua dispensa, seu pai foi buscá-lo no portão da base. Lucas, agora em roupas civis, parou mancando em frente ao pai. Pai, estou indo para casa. Sim. Você passou por muita coisa. Arthur abraçou o ombro do filho em silêncio. A vida militar de seu filho, curta, mas terrivelmente longa, havia terminado. De volta a casa, Lucas passou por um período de incerteza. As feridas físicas cicatrizam com o tempo, mas as cicatrizes na alma não desaparecem facilmente. Toda vez que olhava para sua perna, ele se lembrava do pesadelo daquele dia. Foi seu pai quem o ajudou a se reerguer. Após a aposentadoria, Arthur passou muito tempo com o filho. Eles iam pescar juntos, caminhavam, e ele ouvia em silêncio as histórias do filho. Ele não era mais um general, era apenas um pai. Uma noite, Arthur deu ao filho uma pequena caixa. Dentro, junto com o velho e desgastado diário militar que ele guardara por toda a vida, havia um pequeno exemplar da Constituição. Você pode não ter concluído sua jornada como soldado, mas lutou com mais bravura do que ninguém. Agora é hora de começar uma nova batalha. Arthur apontou para a Constituição. A justiça no mundo não é defendida apenas com armas. Há uma justiça que deve ser defendida com a lei e a consciência. Torne-se um promotor que luta por aqueles que não têm poder e foram injustiçados, para que a terrível injustiça que você sofreu nunca mais se repita nesta terra. Sua cicatriz se tornará a força para curar as feridas dos outros. Essa é a verdadeira honra que este pai espera de você. As palavras de seu pai fizeram Lucas se lembrar de seu sonho há muito esquecido. A promessa de infância de se tornar um promotor e realizar a justiça. Ele percebeu que sua dor e suas cicatrizes não foram em vão. Alguns anos depois, Lucas foi aprovado no concurso para o Ministério Público.
No dia de sua posse, ele vestiu o traje formal de promotor e parou diante do pai. Arthur, sem dizer uma palavra, colocou a mão no ombro do filho. Seus olhos estavam cheios de orgulho e admiração. Lucas se tornou um promotor com um coração apaixonado, que não se comprometia com a injustiça. Especialmente em casos envolvendo militares, ele era mais rigoroso e minucioso do que ninguém. Através de sua própria ferida, ele compreendeu a dor dos outros e lutou com tudo o que tinha para enxugar suas lágrimas. Os anos se passaram, e Arthur se aposentou com honra. No dia de sua cerimônia de aposentadoria, seu filho Lucas, agora um promotor experiente, removeu as estrelas do ombro do pai. Pai, o senhor trabalhou duro a vida inteira. Não. Eu tive orgulho de ter você. Os dois se encararam e sorriram abertamente. As estrelas do pai já foram uma sombra pesada para o filho, mas agora o filho havia se tornado uma nova estrela, iluminando o mundo com sua própria luz. A história que começou com feridas e dor estava sendo reescrita com o amor